noite. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindas. É com muita alegria que a gente recebe a todos vocês aqui às segundas-feiras, nesta casa que nos acolhe com tanta fraternidade. A lição para a preparação da nossa reunião é do livro Pão Nosso. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer defeito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, em vez de nos conduzir à tarefa, a êxito oportuno, estabelece sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém não te recebeu a boa vontade, não te percebeu a boa intenção, porque a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o pecador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. Jesus, nosso mestre de amor, abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos reunimos em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, em nome do amor infinito de Maria, Mãe de todos nós. Que tenhamos, Jesus, uma noite de reflexão e prece, de aprendizado, e, sobretudo, Jesus, de muita alegria por estarmos compartilhando os ensinamentos do teu Evangelho,
os ensinamentos dos Espíritos bondosos, que já caminharam mais do que nós, no rumo da evolução. E tenhamos, Jesus, uma noite de aproveitamento para a nossa educação espiritual. Para que todos nós, mestre, possamos aproveitar a oportunidade de sacudir o pó de nossas sandálias, de nossos pés, caminhando, Jesus, contigo, na senda do amor, da fraternidade, do bem. Graças te damos, Jesus, pela bendita oportunidade de aqui nos encontrarmos, iniciando a nossa semana, amparados e assistidos por essa espiritualidade bondosa que nos acolhe. Permita, Jesus, o nosso companheiro, irmão de doutrina, Jairo, seja amparado também e assistido pelo seu orientador espiritual, pela espiritualidade trabalhadora desta casa, a fim de que possamos todos bem aproveitar as palavras que vamos ouvir. E assim seja. Boa noite a todos e a todas. Que Jesus possa nos envolver, nos amparar no estudo da noite. Costumo dizer o seguinte: o pessoal que senta no fundo das minhas provas são mais difíceis. Na sala de aula, os alunos mais no fundo falam a prova é diferenciada. Então, nós vamos dialogar aqui a respeito dos vínculos espirituais, superando mágoas para evoluir. No livro Nos Domínios da Mediunidade, mais precisamente no capítulo 22, o tema do capítulo é imersão. O André Luiz estava observando uma reunião mediúnica junto com Hilário Silva e August, é o coordenador da reunião. E aí ele já estava nesse centro há um tempo, observando os trabalhos, e num determinado dia da noite, dá passividade uma médium da casa, e essa médium, então, ao começar a falar, o Hilário Silva chama a atenção do André Luiz e diz assim: eu não estou divisando o espírito, eu não estou conseguindo enxergar o espírito comunicante. E o André Luiz, então, volta mais detidamente para a médium e também diz: eu também não estou conseguindo ver o espírito comunicante. E o André Luiz, então, objeta da possibilidade de que o espírito possa estar tendo comunicação telepática, via telepatia. Mas ambos, Hilário e André, tentam ver o processo telepático e também não conseguem ver. É quando algo chega ao socorro deles e diz: meus irmãos, nós estamos de frente de uma comunicação anímica. E aí, quando nós ouvimos, principalmente os espíritas que não estudam, processo anímico, a gente tem toda uma concepção de que a comunicação anímica é aquela em que o médium está fraudando, está inventando, pois a comunicação anímica nada mais é do que a comunicação do próprio espírito do médium em desdobramento, comunicando-se. Como se isso, para aqueles desavisados, não pudesse existir. Mas, lá no capítulo 19, na segunda parte, chamada As Manifestações Espíritas do Papel dos Médiuns na Comunicação, o próprio Allan Kardec pergunta na questão 223. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado
do médium. E os espíritos vão responder. A alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Então, para a gente começar a dialogar a respeito do tema, é sim, e bem possível. E ainda tem duas obras complementares para aqueles que querem debruçar a respeito de animismo na comunicação espírita. Dois grandes cientistas, Alexander Kizakov, que tem uma obra chamada Animismo e Espiritismo. Ela não é muito animadora, tem 705 páginas e nenhuma figurinha. Então, é muita leitura. Esse livro está, inclusive, de domínio público na internet. Ele vai tratar do assunto. Alexander Kizakov era um professor universitário, mas também um outro pesquisador, esse italiano. Ele vai dizer para nós em animismo ou espiritismo, o título parece, certo? Só que o Ernesto Bolzano, que é o italiano, é uma pergunta. O livro é uma pergunta: animismo ou espiritismo? Esse um pouco mais, a metade, 302 páginas. Essas duas obras, somadas com o Pentateuco, que é o livro dos médios, ela vai esclarecer. Então, aqueles que têm dúvida desse processo, e é bom que nós tenhamos esse ensinamento, é bom que a gente debruce sobre isso, porque esses autores, eles vão corroborar, eles vão confirmar, Allan Kardec, no livro dos médios, que toda a mediunidade, todo o processo mediúnico, ele começa assim, com o animismo. E nós experimentamos isso todos os dias, quando nós dormimos. Quando a nossa alma desperta pelo sono físico, ela vai onde ela quer. Ela entra em contato. Quantos são os sonhos que nós lembramos que parece absurdo? Do ponto de vista da encarnação. Eu vejo pessoas que eu nunca divisei, cenas que eu nunca vi. E na reunião mediúnica, na hora do trânsito, também o espírito vai onde quer. Mas vamos então ver o que aconteceu nesse diálogo. O próprio espírito da médium então começa assim: quem me socorre? É uma pergunta. Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, acrescenta em tom comovedor: covarde. Por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará meu nome infeliz. E aí o dialogador, ali que está no seu espírito, que chama Raul, aproxima-se da médium e começa a dialogar e esclarecer, rogando a ela o perdão, rogando a ela para que pense para frente e não para trás, e que ela esqueça e siga. E ela retruca: olvidar, ou seja, esquecer, nunca. O Senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessarmos a miséria, comprazendo-se depois disso em derramarmos o próprio sangue? E aí ela reluta nisso. E o Raul segue ali no diálogo com o espírito da médium. E o Alves vai explicar a André Luiz Hilário Silva o que está acontecendo. Ele diz assim: estamos, André Luiz Hilário, diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma, da sua vivência do seu espírito. Ela revive a perseguição dolorosa que ocorreu em cidade do Velho Mundo há mais de um século. Há mais de um século. E entra em seguida a padecer insuportável melancolia.
recomeçou na luta na carne, na presente reencarnação, possuída de novas esperanças. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, ela recobra e anseia, ou seja, liga através de vigorosos laços de amor e ódio. O ódio, meus irmãos, é em geral o amor adoecido. E aí há essa comunicação. E é interessante que essa senhora, ela na presente encarnação, ela é sim uma boa mãe, ela é sim uma boa companheira, é um excelente médium, ajuda demais o centro espírita, e a sua moral é incúlume, é intacável, é irreprovável a sua conduta. Mas como ela opta milenarmente seguir presa à cena de um crime, e o companheiro que a assassinou, ao contrário, tirou a algema e seguiu. Ele pagou os seus deuses, mas ela não o perdoa. E ela própria volta à cena do crime, embora nessa encarnação ela tenha clarividência das suas ações de espírita que é. Isso é a primeira abstração que nós temos que fazer, porque o tema é comutativo, né? O tema é vínculos espirituais superando mágoa para evoluir. Então a primeira explicação, ou primeira reflexão que nós podemos fazer dessa cena é: será que nós temos alguma coisa presa que inconscientemente volta a nós, assim como ela? Quando nós despertamos, ou quando nós damos à nossa mente liberdade para agir no dia a dia e assumimos, aspas, uma personalidade que não é compatível com a existência atual, e vez ou outra no diálogo, em casa, no trabalho, no centro espírita, a gente pode ter comportamentos aversos àquilo que nós estamos aprendendo aqui, porque é o que acontece com ela. É um instrumento bom, é uma boa mãe, é uma boa companheira, é uma excelente cidadã, mas presa ao passado, interferindo no presente. Mas continuemos. E Aulas vai lembrar da passagem para André Luiz e Hilário Silva, em que um Cristo pergunta ao endemoniado qual o seu nome. E ele responde: Legião. Isso está em Marcos 5, 9 e 13, que é aquela passagem que Jesus vai ali com aquele homem endemoniado, e ao chegar perto dele, perguntando ao homem ali possuído qual era o nome. Ele diz Legião, porque tinha muitos espíritos. Por que o Paulo traz isso para a reflexão de André Luiz e Hilário Silva? Que ele diz assim: trazendo a simbologia, André Hilário, do Evangelho, podemos afirmar que Legião somos todos nós, nas múltiplas personalidades e experiências já vividas. Olha que interessante. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Nós temos várias, múltiplas personalidades, experiências já vividas. E aí vai linkar dois fatores importantes. Nem todas essas experiências elas foram educadas, superadas. Muitas vezes trazemos conosco mágoas adquiridas em reencarnações há séculos e milênios atrás. Séculos e milênios atrás. Nós vamos ter isso que a gente chama de atavismo, ou seja, a repetição do erro, por nos ligarmos e cristalizarmos o nosso pensamento em determinado momento nessa história longeva como espírito. E ele diz assim: trazemos conosco um orgulho que foi moldado quando tivemos a oportunidade de encarnação como um final, por exemplo. Um final não nova. Ou trazemos uma revolta de quando fomos servos. Ainda temos uma legião de pretérito feliz para tratar, para ler,
um ovário. E é interessante que o próprio Emmanuel, que foi lido aqui no início, ele traz a sua própria história, que na pele de Públio Lento, senador do Império Romano, no livro Há 2000 anos, ele tinha caneta. Ele era o fidalgo, a ponto de encontrar com Jesus na calada da noite, literalmente, em busca da cura da sua filha, e olhando nos olhos de Jesus, Jesus pergunta a ele: Públio, cabe a você agora me seguir ou deixar para depois? E a gente sabe a história, que o próprio Públio Lento, que é o Emmanuel, poderia sim, sendo senador respeitado que era, interferir, Jesus teria outro destino que não a crucificação naquele momento. Mas ele se omite com a sua fidalguia, senador. Mas 50 anos depois, é o livro, ele volta na pele de escravo, andando nas mesmas ruas em que ele andou como senador. E relata o próprio Emmanuel que ao andar ali como escravo, naquelas ruas, ele olhava os casarão e um sentimento longevo entrava na sua alma, tentando recordar alguma existência, que era exatamente aquela do Senhor. Então é isso que nós fazemos. Quem somos nós? Quais são essas legiões? O que é que nós não suplantamos nas nossas personalidades já vividas? Mas vamos seguir. Ele diz assim: isso quer dizer que nossa irmã, ainda aos explicando para André Luiz e Ládio Silva o processo, isso quer dizer que nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças no seu mundo emotivo, em torno de experiência que nos referenda, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento do corpo físico, prosseguindo quase que intacto. E aqui cabe uma explicação. Porque nos ensina a doutrina espírita que todas as vezes que nós vamos reencarnar, nós esquecemos o passado. Para isso que nós fazemos a regressão do espírito, perispírito, e voltamos ali no último, para esquecer. E ele está dizendo assim, ela passou por esse choque biológico, ou seja, ela voltou a ser ali o zigoto, para crescer célula a célula, e nisso ela teria que esquecer do passado, mas ela passou sobre esse choque biológico e prosseguiu quase que intacta. Ela não esqueceu. Então, isso ele vem mostrar para nós que algum de nós, embora passe pelo processo de esquecimento ao reencarnar, mas é tão grande, por isso que ele fala que imobilizou grande coeficiente de força no mundo emotivo, que embora a gente passe pelo esquecimento, nós podemos lembrar do nosso passado. E lembrar desse passado no sentido de convivência, no sentido não ajustável com alguém ou com algumas pessoas. Fixando-se nessa lembrança, continua ele, quase que instalada de mais perto do companheiro que lhe foi refletido ao voz, passa a compor-se como se estivesse ainda no passado, que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer com personalidade diferente. E nessa existência, por esse motivo, ela é sim uma enferma espiritual. Olha que interessante. Alguém que volta ao pretérito a comunicar-se com o presente, porque é o influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos, ou seja, da memória, tão somente no ponto nevrálgico, ou seja, no ponto delicado, em que viciou o pensamento. Resumindo,
ela pega toda a energia de espírito das encarnações, que duraram mais de 100 anos, concentra naquele assassino que ela foi esfaqueada, não tira aquilo da cena, não larga aquilo, põe a algema nela própria e segue a vida assim. E percebam, o algoz, ele optou por fazer caminho inverso. Ele foi lá, reajustou, pagou o que ele devia com a justiça divina e seguiu a vida. Para a gente ver que perdão não tem nada a ver um com o outro. Perdão é nosso. Ela não se perdoou, ela tinha que seguir, deixa ele ajustar com a vida. Eu vou ajustar com a minha quando hora. Mas ela opta por não. Quem está sofrendo? E ele vem trazer uma outra reflexão muito importante para nós. Olha o que diz ele. A condição dessa média é a condição de todos nós, André e Hilário. Não nos enganamos. Todos temos contas a ser vencidas e pontos que já vencemos. Pontos que nos adoecem e nos mantêm na viciação de repeti-los durante várias encarnações, se não trabalharmos. Pontos nevrálgicos de adoecimento do sentimento, do pensamento, poderemos não demonstrar ostensivamente como a média a fez, mas podemos mostrar no dia a dia pequenos atos de improbidade com os outros. Então, por que você está agressivo comigo? O que te fiz? Qual é a causa? Tem causa aparente. Percebeu? É sutil. Eu não gosto. Eu tenho antipatia de fulano. Bom, eu te fez alguma coisa, não gosto dele. Não gosto da voz dele, dele que faz, não implica. São pequenos pontos. E aí ele traz para nós uma reflexão que eu vou aprofundar um pouco mais. Ele diz assim: mas expressemos isso na forma de postura que ainda temos, de hábitos que cultivamos, de resistência ou antipatia diante de certas pessoas e de certas experiências. Revolta que ainda trazemos, enfim, todos trazemos esses pontos mortos. E ele chama atenção para pontos mortos. Pontos mortos parece uma expressão solta. Ele está se referindo, olha, pontos mortos são aqueles pontos que nas nossas várias encarnações, aqueles erros que nós não vencemos, esses são pontos mortos. Mas olha quanto que isso é aprofundado. O Espírito Sheila, através de Chico Xavier, num livro chamado Livro Passos da Vida, na lição 28, ela vai trazer a lição que é chamada Pontos Mortos e vai aprofundar nisso que Almo está explicando a André Luiz e Lauro Silva. Ela começa essa lição dizendo assim: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, e veja como ela é didática. Ela primeiro fala o problema que nós temos. Depois ela fala para a gente pensar. Depois ela dá a solução. Então o problema que ela está levantando aqui é o constrangimento que a pessoa faz com a mágoa que nos causa. Ela diz assim: recorda que nas vibrações desequilibradas, a te impelirem para a inquietude, jaz um ponto morto. Opa, então ela está dizendo assim, ó, se eu estou na presença de alguém que me constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, ou seja, eu estou perto de seu que sinto magoado, ela diz assim, ó, essa pessoa que te traz mágoa é um ponto morto. O que é ponto morto? É aquilo que eu não consegui resolver em outras encarnações. Aí ela diz agora o que fazer. Ela diz assim, ó, nesse sentido, reclama-te boa vontade para que se lhe extinga a perigosa existência. Aí ela vai dar outro ponto morto agora. Ela diz assim: se a ofensa, agora é ofendido, se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma,
Ou seja, alguém te ofendeu e você guarda dentro de você, aí ela diz, compelindo-te a lembranças aflitivas, não esqueça de que aí fizeste um ponto morto. Perceba que ela vai te dando situações e vai falando, não, isso é um ponto morto. Isso é uma coisa que você não resolveu e não é agora, às vezes. O morto está lá no passado. E ela diz, exige-te reajuste para não concorrer mais essa ofensa. Você vê que ela volta o processo para nós mesmos. Porque, afinal de contas, é conosco o processo e não com o outro. Tanto é que a gente viu a média aqui. O espírito que a matou não foi chamado a cena. Ele foi embora. É com ela. Porque cada um de nós responderemos de acordo com a lei. Não é de acordo com você. Eu faço com você, mas eu acerto com a lei divina. Né? Se a aversão te vence a tranquilidade entre a voz de um companheiro que te apresenta menos simpático, ela usa um eufemismo, não é nem antipático, é menos simpático. Então, uma voz que você não tem simpatia com essa voz, aí surpreende um ponto morto do passado. O que ela fala? Esperando o teu esforço na plantação da simpatia para com essa pessoa. E ela vai agora falar do trabalho. No trabalho. Se encontras no trabalho um associado à tarefa de cuja cooperação desejarias prescindir, a face do mal-estar que te impõe, aí possuis um ponto morto. O que fazer? Do caminho que precisa superar com a diligência do bem. Ou seja, aquele chefe, aquela pessoa que eu trabalho e que eu tenho ali, toda tarefa que eu vou fazer, eu tenho um mal-estar. Que se pudesse, eu não ficaria naquele trabalho, não ficaria naquela condição com aquela pessoa. E você vê que ela fala que isso é uma diligência que eu preciso de fazer a reforma no bem e compreender. Porque tem um ponto morto aí, tem alguma relação lá. E agora ela vai para a família. Se alguém te penetrou a família em condições de que te atormentam, suscitando pensamentos de animosidade, é que a bagagem das circunstâncias que trazes de passadas encarnações, aí te oferece um ponto morto. Estão vendo bem? Ó, alguém na família que me atormenta, que tem você tem pensamento de animosidade, ou seja, você não está bem ali, o tempo todo você está insatisfeito com aquela pessoa. Ela fala, é uma bagagem que nós estamos trazendo de outras encarnações. O que fazer? Solicitando-te suprimir com aplicações de tolerância em auxílio a ti mesmo e oração como Jesus ensinou para ele e para você. Porque não tem nada. Não tem endereço errado. Não nasceu falando que esse endereço está errado, não era para ser da minha família. Não tem endereço errado. Encarnação, famílias, é o tronco. Trabalho é o tronco. Saúde é tronco. Os galinhos é outra coisa. Se eu vou comprar um carro, se eu vou ganhar, é outra coisa. Se eu vou cair cabelo, é outra coisa. Mas família não tem jeito assim, fulano, ciclano, filho, não tem. Existe. Esse é o tronco, esse não tem como ser por acaso. E se há isso, né, nós vamos recordar o Evangelho segundo o Espírito, da parentela espiritual, da parentela material. As coisas estão ali agregadas. E agora ele vem com o centro espírita. Se em teu círculo de fé surge um irmão de ideal com quem te desarmonizas, então alguém aqui que você não gosta. Por algum motivo você desarmonizou, porque não estava ali fazendo o dia do bazar, alguém falou uma coisa, você falou outra, você queria um lugar aqui, ela queria olhar, ela pega e exame. Minha opinião não quer aceita aqui, é só fulano, você que é dono do centro, você pega e desorganiza com ele. É isso que ela está falando. Tentando
às vezes, abandonar as mais preciosas deveres para com os desígnios superiores que te prescindem. E aí tem um negócio interessante, porque quando há desavença, como nós somos espíritas muito equilibrados, todos os espíritos são equilibrados, somos equilibrados, né? A gente tem umas desavenças, aí não vamos acertar aqui e tal, e vamos continuar? Não, a gente não. Aí ela está falando assim, aí eu quero o quê? Eu vou sair do centro. Ela está falando isso. Só que ela lembra um negócio. Deveres para com desígnios superiores que te prescinde a tarefa, convencendo-te de que aí formasse um ponto morto, que é preciso afastar, o que tem que fazer? Afastar os teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos no plano espiritual. Vamos entender isso, que é importante. Nós não estamos aqui nessa casa pelo presidente, pela diretoria, pelo quem coordena aqui na frente, pelo orador. Vocês não têm nenhum compromisso com ninguém que está encarnado. Eu vou repetir. É preciso afastar em teus exercícios de fidelidade aos compromissos assumidos no plano espiritual. Deveres para com os desígnios superiores que te prescindem. Quando nós estamos lá, nós não vamos encarnar lá em Goiânia, no Jardim Pompeia. Vamos lá para a casa do caminho e vamos trabalhar lá. Eu assinei, não foi com ninguém, eu não sabia nem quem ia ser presidente. Pode ser até que você é o presidente, ou a presidenta do centro. Então, cada um de vocês que aqui estão, em desarmonia com alguém, sair pela porta e não voltar mais, você vai ter que fazer duas reflexões agora. E que pena que você veio na minha palestra hoje, que você não ia ouvir, você não ia saber, nem ia sair, nem ia saber disso, mas agora você sabe. Vocês querem ir embora, eu deixo ir embora, depois eu conto. E não assista aquilo que está gravado. Ninguém sabe, então vai ouvir. Primeiro, vocês estão rompendo com Jesus. Quem entrou aqui pelo irmão, é porque nunca assinou com Jesus. Quem saiu daqui nunca, mas nunca mesmo falou assim, Jesus, eu vou te ajudar. Pesado, né? Porque o compromisso é com Cristo, não é com quem está aqui. Aqui nós somos formados para nos ajudarmos, um ao outro. O compromisso é com Cristo. É do plano superior. É o compromisso assumido no plano espiritual. Então, cada vez que um sair daqui e deserdar, é porque eu não troquei por Cristo, você não entrou aqui pelo companheiro. Aí não precisa mesmo, não. A segunda coisa, temos o livre-arbítrio. Kardec um dia em Paris parou, refletiu e falou assim, muito doente, sem dinheiro, a mulher dele cobrando demais. E ele pegou e falou assim, e se eu parar de fazer esse negócio e voltar a dar aula no Instituto Pestalozzi? E numa comunicação na Sociedade Parisiense de Estudo, está lá nas cartas do Instituto Parisiense, São Luís, que era o seu mentor, que era o seu anjo da guarda, manifesta. É o seu livre-arbítrio. Você pode sim, como qualquer ser humano, deixar o trabalho assumido no plano espiritual. Mas, aí vem uma partícula passivadora, mas todo o processo de atraso ou de qualquer falha que tenha naquilo que você assumiu fazer será debitado à sua conta. Por quê? E continua São Luís, porque Deus não senta o seu trabalho num homem só, mas dá oportunidade para um homem só fazer o trabalho dele. Deus deu oportunidade para nós fazermos. Nós assumimos lá, assinamos. Quer dizer, dá livre-arbítrio. Só que isso está computado na sua conta. É o ponto morto. Percebeu? Então, trabalhar aqui agora não é porque eu gosto ou não gosto do cantor. Isso é problema seu. O problema aqui é que você está trabalhando. Quando você entrar aqui assim, Jesus, ó, bônus, olha com Jesus. Aqui ninguém dá bônus, ó. Aliás, aqui tem que dar bônus dinheiro. Tem que ajudar o seu. Aí ele continua. Ninguém, a Sheila continua. Ninguém na Terra permanece imune contra semelhantes núcleos de provação. Todos temos pontos mortos. Opa, beleza, agora ela faz uma regra geral. Nenhum. Então, ou seja, não tem exceção. Ó, fulano, ciclano, em tais circunstâncias. Não, todos temos pontos mortos. Ponto final. Beleza? Todos
fazemos do pretório, dos pontos mortos, o que é indispensável banir da estrada. De novo, todos temos do pretérito pontos mortos. Então, no nosso passado, tem uma coisa que a gente não fez, nós não resolvemos, a fim de marcharmos para o encontro do futuro na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Por isso o título, vínculos espirituais, eu tenho que abandonar a mágoa para seguir para o futuro. E agora nós vamos fazer uma reflexão. Se eu não lembro dos pontos mortos do passado, porque eu esqueci e não dou conta de interpretar no meu dia a dia aquele azedume gratuito, aquela pessoa que eu não coaduno, aquela pessoa que não engula, eu não gosto da voz, enfim, todos esses exemplos, eu não sei conciliar com esse passado, vamos passar daqui para o futuro? Quais são os azedumes, quais são as nossas atitudes que nós temos ao longo do caminho, nas nossas relações humanas, seja ela onde for, que nós estamos com essas adversidades, essas dificuldades relacionadas. Porque também, quando a gente reencarnar na próxima encarnação, isso que a gente está criando aqui serão pontos mortos. Então, se eu não converso com ela e saio daqui, como é que chama? Ius. Eu estou criando um ponto morto para Ius, nessa encarnação, e que na outra vai ficar preso. Não tem como. Porque por isso que ela fala que ninguém é imune. Ninguém tem uma vacina contra semelhante dor. Olha aqui que ela diz: amargura, pesares, dissabores, desencantos são regiões traumatizadas da nossa alma que nos compete sanar, usando antisséptico, ou seja, alguma coisa que vai limpar ali da bondade, do perdão, do sacrifício, da renúncia, sob pena de acumularmos pontos mortos nas outras existências. E ela caminha do termo assim: estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a nossa saúde moral, como nos apressamos a defender o equilíbrio do corpo físico. Rendamos-nos a serenidade e a paciência, no serviço infatigável do bem com Cristo de Deus, porque o mestre da ressurreição é igualmente o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Cabe a nós, agora, nesse momento, não só sanar os pontos mortos do passado, mas, sobretudo e principalmente, não gerar pontos mortos para o futuro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu estou com 40 minutos que me é reservado. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas deixemos para a próxima. O que nós temos que perceber, e por isso que eu titulei o nosso bate-papo de vínculos espirituais superando mágoas para evoluir. Nós criamos, ela diz, irmã Sheila, aqui, não tem como. Todos nós vamos criar vínculos espirituais. Todos nós vamos criar. Porque no dia a dia não dá para a gente levantar a mão e falar assim: eu não tenho nenhuma pessoa que eu não gosto. Eu gosto de todo mundo e todo mundo gosta. Não tem. Infelizmente tem alguém que a gente tem alguma rusga mínima que for, um desafeto pelo menos, uma raiva que a gente cultiva. Agora, quanto que isso dormita, quanto isso nos persegue, quanto isso faz parte da nossa vida, quanto que isso vai dominando. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência em casa. Eu fazendo carinho na minha esposa e tal, já nada, foi dormir chateado. Aí eu fui, orei de manhã, orei de todo. Se você não cuidar, vem uma rusga. São coisas bobas, que às vezes você faz de um lado, o outro não corresponde, você já fica grilado, não está tratando a mesma sintonia, mas... Porque as relações que nós entendemos são sutis mesmo.
A relação é sutil de assim, não gostei que você pôs esse livro desse jeito, eu queria ter desse jeito. Não é uma coisa muito estrondosa. E nós vamos tendo de sabores, é assim, é uma fala. É porque eu quero assim, o outro quer assado, eu quero mais maionese, eu quero mais ketchup, é um negocinho bobo. E que as coisas vão. E aí tem um ponto nevrálgico que o próprio André Luiz traz. Nós queremos ter paz ou queremos ter razão? Porque nas discussões, quando nós queremos ter razão, nós não vamos ter paz. Porque eu quero ganhar a discussão, eu quero estar certo. Eu estou certo, é você não. E aí, se você quer ter paz, você fala assim, tá bom, você está certo, acabou, o outro vai ficar em pau, você concordar, pronto, de imediato, pronto. Só que nós queremos ganhar. E às vezes a gente tem que perder até ganhando. Eu sei que eu estou certo. Eu sei que naquela discussão eu falei, tá certo. Eu falo assim, ó, esse livro está em cima dessa mesa, vocês não estão vendo. Só não estão, eu sei que eu estou certo. Ele está aqui. Eu falo, tem um livro aqui só, não tem. Olha, ter paz e ter razão. Eu não tenho razão que o livro está aqui. Só que se você falar que ele não está, a gente começa uma discussão. Você fala assim, não, está certo, não tem livro aqui não. Eu estou certo, o livro está aqui, mas eu quero ter paz, eu concordo com você. E o André me chama atenção para isso. Tenha paz e deixe de ter razão. Então que Jesus nos auxilie desvincular os vínculos espirituais, superar essas mágoas para a gente evoluir, ter muito mais paz e menos razão. Que Jesus nos abençoe.